Olá, meus amigos do Complexo, ensino Renato Saraiva do portal Exame de Ordem. Vamos ensinar mais uma aula de Direito do Trabalho, dando prosseguimento ao conteúdo que nós já vimos nas aulas iniciais. Eu e o professor Renato Saraiva tivemos 6 encontros com vocês. Hoje nós vamos ter mais um encontro para pegar os cantinhos da matéria, passar o conteúdo programático num pente fino, para que você, nosso aluno, possa gabaritar Direito do Trabalho. Então temos esse curso de pilares para vocês, justamente para aprofundar a matéria em todos os tópicos possíveis que podem ser cobrados na sua prova. Então temos um encontro de bate-papo aqui, tirando todas as suas dúvidas. Nós não vamos acompanhar com material em tela, vai ser só uma conversa entre nós dois. Faz o seguinte, pega a sua CLT, abra a sua CLT, deixa aí do seu lado, na medida que eu vou conversando com vocês, você vai tirando suas dúvidas. E se porventura algo você não tenha entendido muito bem, mande uma sua mensagem para a gente, com a maior brevidade possível. Eu e o professor Renato vamos tentar lhe atender. E outra coisa, se ficar rápido demais o vídeo, galera, o professor falou rápido, utilize essa ferramenta que você tem, que é o online, para poder pausar o vídeo, voltar a assistir de novo. Uma aula presencial você não poderia falar, professor, volta tudo de novo. Até pode, mas às vezes você fica constrangido, não querendo atrapalhar toda a turma. Que você não atrapalha ninguém. Volte quantas vezes for necessário, até que você tenha a compreensão total da matéria. Ok, pessoal? Vou começar conversando com vocês sobre aviso prévio. Aviso prévio pode ser uma questãozinha de prova. Já vem caindo nos últimos exames. E aviso prévio está em moda na sua prova. Por quê? Porque em 2011 nós tivemos uma lei que afetou diretamente o seu aviso prévio. Quando eu penso em aviso prévio, eu penso no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal e nos artigos 487 e seguintes da CLT. A Constituição Federal fala que todos terão direito a um aviso prévio de no mínimo 30 dias. Então, para começar o nosso papo, não existe aviso prévio menor que 30 dias e que este aviso prévio que começa com 30 dias vai ser proporcional nos termos da lei. 30, 60 e assim vai. Acontece que o legislador constituinte deixou para o legislador ordinário a função de regulamentar o aviso prévio proporcional. E este, em total desídia no desempenho das funções, ficou mais de 20 anos para fazer esta regulamentação. Nossa Constituição de 88, nós tínhamos aproximadamente 23 anos em 2011, quando o Congresso regulamenta o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Esse aviso prévio proporcional está na Lei 12.506 de 2011. Lei 12.506 de 2011. E o Ministério do Trabalho e Emprego editou uma nota técnica 184 de 2012, que ajuda a interpretar essa lei. Okay? E o que o Congresso trouxe a respeito desse aviso prévio proporcional? Qual foi a regulamentação prevista? O congressista visou proteger um empregado com mais tempo de serviço, da seguinte forma: quando ele completar 1 ano de serviço na empresa, ele ganha de presente 3 dias a mais de aviso prévio, e assim sucessivamente. Para cada ano completo, o aviso prévio dele vai ser acrescido em mais 3 dias. Ou seja, eu tenho 1 mês de empresa. Quantos dias de aviso prévio eu tenho se a empresa quiser me mandar embora? 30 dias. Eu tenho 7 meses, professor? 30 dias. Eu tenho 11 meses, professor? 30 dias. Eu completei 1 ano já de casa, professor. Agora tem que me dar, se quiser me mandar embora, 33 dias de aviso prévio. Professor, e eu que tenho 1 ano e 8 meses? 33 dias. Eu que tenho 1 ano e 3 meses, 33 dias. Porque você só vai mudar de classe agora e ganhar mais 3 quando completar o 2º ano. 2º ano completo. Aí, professor, eu já tenho 2 anos e 2 meses. Então você passa a ter 36 dias. Já caiu 2 vezes na prova da ordem depois que a lei foi editada. Então, para cada ano completo, você ganha mais 3 dias. Lembrando que chega um momento que você atinge 90 dias de aviso prévio. E aí não tem mais para onde crescer, é o teto. Como que vem caindo na sua prova? Ele já colocou em prova assim: Rafael Tonassi tem 15 anos de empresa. Renato Saraiva tem 10 anos de empresa. E a Ariana Manfredini tem 25 anos de empresa.
quantos anos, quantos dias, respectivamente, cada um deles terá direito a aviso prévio. O que você precisa fazer? Vamos imaginar que Rafael tem 15 anos e 4 meses. Os 4 meses você exclui, você só vai trabalhar com o ano completo. Pega os anos completos, no meu caso eu tenho 15 anos de empresa, multiplica por 3. 15 vezes 3, 45. Soma 30 dias que todo mundo, quando começa a trabalhar, já ganha 30 dias. Todo mundo ganha 30. Então, 45 mais 30, você tem direito a 75 dias de aviso prévio. Renato tem quantos anos de empresa? 10 anos e 8 meses. Esquece os 8 meses. 10 vezes 3, 30. Soma 30, 60. Renato tem direito a 60 dias de aviso prévio. Então, pega um número de anos completos, multiplica por 3 e soma 30. Você vai achar o número de aviso prévio. A Ariana Manfredini tem 25 anos de empresa. Vamos imaginar, 25 anos e 3 meses. Esquece os 3 meses. 25 vezes 3, 75. Mais 30, 105. Opa, o teto é 90. No caso de Ariana Manfredini, ainda que a sua conta chegue a 105, ela sempre vai ganhar no máximo 90. Isto é, quando um trabalhador completa 20 anos de casa, é o limite máximo que ele pode receber a título de aviso prévio. Porque depois de 20 anos, para cômputo de aviso prévio não faz mais diferença. Porque 20 anos seria o máximo, porque com 20 anos, 20 vezes 3, 60, somando a 30, você atingiria o teto dos 90 dias previstos na Lei 12.506 de 2011. Professor, quando o empregado pede demissão, ele também tem que dar esse aviso prévio proporcional ao empregador? Não. Quando o empregado pede demissão, ele não dá o aviso prévio proporcional. Se o empregado pedir demissão, só vai conceder ao empregador 30 dias. Que história é essa do empregado conceder aviso prévio ao empregador? Seguinte, pessoal, aviso prévio não é um direito do empregado. Aviso prévio é um instituto aplicável ao direito do trabalho. Desta forma, qualquer que seja a parte, empregado ou empregador, que promover a ruptura do contrato de trabalho, deve comunicar a parte contrária. Se o empregador for romper o contrato, ele deve comunicar ao empregado. Se o empregado for romper o contrato, ele deve comunicar ao empregador. Tá? Então, aquele que quiser promover a ruptura do contrato deve informar a parte contrária com uma antecedência no mínimo de 30 dias. Lembrando a vocês que, na prática, pouquíssimas empresas concedem um aviso prévio trabalhado, porque existe uma outra modalidade de aviso prévio e é a mais comum de todas, que é o aviso prévio indenizado. O empregador, quando pretende mandar embora o empregado, ele não quer ficar com a pessoa ainda por 30 dias na sua casa, ainda por 30 dias, por 60 e até talvez por 90 na sua empresa. Ele quer mandar a pessoa embora e não quer ver a pessoa a partir de amanhã. Até porque hoje é tudo computadorizado, ele tem medo desse empregado que vai perder emprego, colocar um vírus no meu computador, roubar um projeto meu. Então eu prefiro mandar ele embora no final do expediente hoje, já informando que amanhã ele não precisa trabalhar. Ué, e o aviso prévio dele, você paga. Se ele ainda não tem 1 ano de casa, você paga um salário de 30 dias. Se ele tem mais de 1 ano e não completou 2 ainda, você paga 33 dias e assim vai. Então o aviso prévio você pode indenizar. Ele vai receber aquele período do aviso prévio, mas não vai precisar trabalhar. Lembrando que ainda que ele não tenha prestado serviços no aviso prévio, porque foi indenizado, aquele período do aviso prévio deve ser projetado no contrato de trabalho para todos os efeitos legais, inclusive até mesmo a baixa da carteira de trabalho que tem que ser projetada. Se hoje foi o seu último dia de trabalho na empresa, e hoje que ele te avisou que você está perdendo emprego, você tem 8 meses de casa, na verdade você vai ficar com 9 meses anotados na carteira de trabalho, que aqueles 30 dias do aviso prévio que ele está pagando, porque ele está te indenizando, tem que projetar. E aí projeta também para contagem de 13º proporcional, para contagem de férias proporcionais, para todas as hipóteses legais. Tá? Então o aviso prévio indenizado ele é comum, ele é normal, mas ele deve ser projetado para todas as hipóteses legais, inclusive ao cômputo de pagamento de todas as verbas. Ok? Ok, professor.
A respeito de aviso prévio, eu sempre me lembro, professor, do prazo para pagar as verbas rescisórias. Isso é uma pergunta típica de prova. Quantos dias você tem para pagar a rescisão de contrato de um empregado? Depende. Se o aviso prévio foi trabalhado normalmente, a empresa comunicou o empregado e ele prestou os serviços no mês do aviso prévio, ou se a empresa mandou ele embora de um dia para o outro e indenizou os dias do aviso prévio. Quando a empresa manda embora de um dia para o outro, não haveria tempo hábil para elaborar a rescisão contratual já para amanhã. Tem que mandar para o contador, tem algumas formalidades que devem ser respeitadas. Por isso, o legislador deu ao empregador 10 dias, nesse caso, para pagar a rescisão da pessoa. Agora, se o aviso prévio foi trabalhado, a empresa já tinha ciência, no mínimo 30 dias, que ia mandar embora aquele cara. Então, a partir do último dia de trabalho, não tem por que ganhar mais tempo. Um dia para pagar o empregado. Isso está no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Quando o aviso prévio é indenizado, o prazo para pagar são 10 dias. Quando o aviso prévio é trabalhado, o prazo para pagar a rescisão, um dia, é o primeiro dia útil subsequente. Tá? Se isso não for respeitado, o empregador será multado em um salário a favor do empregado. É o parágrafo 8º do artigo 477. Tá? O prazo está no artigo 477, parágrafo 6º, e a multa de um salário no 477, parágrafo 8º. Professor, se o objetivo do aviso prévio é permitir que as pessoas possam conseguir um novo emprego e o empregador possa conseguir um substituto, vamos imaginar que a empresa está mandando embora um empregado. Como que ele vai procurar um outro emprego se ele é obrigado a trabalhar 8 horas por dia no mês do aviso prévio? Trabalhando das 8 às 17, quando ele sai da empresa, não tem como ele procurar no comércio em outro lugar para ele trabalhar, porque todo mundo já fechou suas portas. Então temos uma solução. O artigo 488 da CLT fala que no curso do aviso prévio, quando o empregador está dispensando o empregado pode faltar a 7 dias consecutivos ou reduzir sua jornada em 2 horas diárias. Tá? Então ele sairia 2 horas mais cedo que o normal para procurar um emprego. Ou escolhe ficar uma semana sem aparecer, faltando 7 dias ao trabalho consecutivos. Beleza? Beleza, professor. Já sei aqui que ele pode procurar um lugar. Mas quando ele pede demissão, ele tem direito a essa redução de jornada também? Não. Essa redução de jornada ou a possibilidade de faltar 7 dias é uma escolha do trabalhador, ela só acontece quando a empresa está dispensando o empregado. Quando o empregado pede demissão, ele tem que trabalhar o aviso prévio normalmente. Tá? Isso também se aplica no caso da súmula 276. A possibilidade do empregado renunciar aos dias restantes do aviso prévio. Mas essa possibilidade da súmula 276 só é possível também quando o empregador está dispensando o empregado. Quando o empregado está pedindo demissão, ele tem que cumprir o aviso prévio integralmente. A súmula diz que, como regra geral, as verbas trabalhistas são irrenunciáveis. Mas, quando a empresa está dispensando o empregado, ele está cursando o aviso prévio e comprovadamente consegue um novo emprego, nesse caso, ele pode querer não trabalhar o restante do aviso prévio e seguir para o novo caminho dele, para o novo emprego. E como é que fica o pagamento daquele mês do aviso prévio? A empresa terá que pagar tão somente os dias trabalhados, podendo descontar os dias que ele não chegou a trabalhar. Tá? Súmula 276. Outra coisa, professor, eu coloquei um empregado meu de aviso prévio. Na data em que o contrato ia findar, terminar por completo, eu me arrependi. Posso me arrepender? Ou dado o aviso prévio, ele não tem mais um caminho de volta? Pode. É o que nós falamos sobre a retratação do aviso prévio. O aviso prévio pode ser retratado sim, vírgula, desde que haja anuência da parte contrária. Porque quando você coloca o empregado de aviso prévio, ele buscou outros caminhos, ele vendeu o carro dele para montar um negócio, ele alugou uma loja, e aí preparou toda a vida dele, ou então vai se mudar, vai ficar um tempo fora do país, comprou passagem, agora você não quer mais? Não. Agora que você sabe que ele já organizou tudo, você está forçando ele a pedir demissão.
Então você pode se retratar, desde que ele concorde, porque se ele não concordar, você que tinha colocado ele de aviso prévio vai ter que bancar esse aviso prévio e dispensá-lo agora de qualquer jeito. Tá? Então fiquem atentos, o aviso prévio pode ser retratado desde que haja anuência da parte contrária. Professor, no caso de um empregado que comete uma falta grave no curso do aviso prévio, ele está cumprindo o aviso prévio e, de repente, no meio do aviso prévio, numa revolta, ele quebra a empresa, ele quer furtar a empresa, ele agride o empregador. Posso dar uma justa causa nele? Pode, normalmente, porque mesmo que estejamos diante de aviso prévio, o contrato continua em vigor. Eu tenho obrigação de pagar os salários e você de prestar serviços. Se um de nós dois não cumprirmos com as obrigações do contrato, ainda que no período de aviso prévio, pode haver justa causa sim. A única justa causa que nós não conseguimos ver no período de aviso prévio é o abandono de emprego. Porque o abandono de emprego tem como elemento essencial, básico, o animus abandonandi, a intenção em romper o contrato de trabalho. Quando o empregador coloca você de aviso prévio, essa intenção já está demonstrada pelo empregador. Então nós não podemos alegar que o contrato só acabou porque o empregado não queria mais. Não, ele já estava até de aviso prévio, o empregador já tinha manifestado a intenção em romper o contrato. Então não haveria, nesse caso, a única hipótese é o abandono de emprego. O resto, todas as hipóteses normais de falta grave podem ser configuradas também no aviso prévio. Tá? Nós temos um artigo novo na CLT, que fala de aviso prévio, que é o 391A, acerca da garantia de emprego da gestante quando a confirmação da gravidez ocorre no aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Nesse caso, gente, prevê o artigo 391A que a mulher grávida no curso do aviso prévio não pode mais perder seu emprego. E se você já havia dispensado, mas estava naquela projeção do aviso prévio indenizado, ela tem direito a ser reintegrada, porque ela passa a ser detentora de garantia de emprego. O que o legislador pesa aqui? A tutela do bem mais precioso, que é a vida. Uma gestante, ela precisa ter emprego para que possa se alimentar e a criança venha a nascer com saúde. Se ela não tem emprego, coloca em risco a própria criança. Dentro dessa perspectiva, mesmo que o empregador não tenha demonstrado nenhum tipo de discriminação ou perseguição, na medida que antes mesmo dela ficar grávida, ela já estava cumprindo o aviso prévio, o legislador determina ser possível sim a garantia de emprego da gestante, ainda que estejamos diante de um aviso prévio indenizado. Isso está onde, professor? Artigo 391A. Se você não está achando na sua CLT, não se preocupe, porque sua CLT tem que estar bem atualizada para conter isso. Isso é de 2013. Se a sua CLT é de 2012 ou do início de 2013, realmente você não vai achar isso. Só olhando no site lá do Planalto, que você pode verificar a súmula 3, o artigo 391A. Ok? Então, gente, aviso prévio é um tema relativamente simples. Você pode encontrar nos artigos 487 até o 491 da CLT. Então, são 5 artiguinhos aí. Lá no artigo 7º, 21 da Constituição Federal e na Lei 12.506 de 2011. Esses são os principais aspectos acerca de aviso prévio. Vai cair uma questão de prova e você vai matar a pau. Quero ver você arrebentando e acertando essa questão de aviso prévio, ok? Passado o aviso prévio, vamos abrir um outro tópico aí, meus amigos. Proteção ao trabalho da mulher. Seguinte, a Constituição de 88 alçou as mulheres ao mesmo patamar que os homens. A tão sonhada isonomia, igualdade entre homens e mulheres. Todavia, como a CLT era de 1943, existia um capítulo na CLT só de proteção ao trabalho da mulher, em que a mulher teria uma legislação específica mais protetiva. Nesse caso, esta legislação está em vigor ou não teria sido recepcionado pela Constituição que previu isonomia para todos? Doutrina e a jurisprudência solidificou, né, sedimentou o entendimento de que mesmo após a Constituição de 88, os artigos atrelados à
mulher, eles estão em vigor. Então, mesmo após a Convenção de 88, a parte relativa à mulher está em vigor. Aquela premissa, senhores, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. As mulheres são desiguais aos homens no aspecto físico e, portanto, devem ser protegidas de forma diferenciada. Aí eu lhe aconselho, começa no artigo 372 da CLT, vai até o 400, são 2 folhas da CLT. Eu lhe aconselho ler os artigos de proteção ao trabalho da mulher, porque não é raro o examinador FGV coloca na sua prova de OAB uma perguntinha sobre proteção ao trabalho da mulher. E quando faz, não traz nenhuma discussão jurídica, ele simplesmente gostaria de saber se você conhece os artigos próprios e peculiares ao trabalho da mulher de forma a protegê-la. Professor, dentre estes, quais são os principais artigos que mais são cobrados em prova? Cuidado, logo no início desse capítulo, o artigo 373A, ele traz algumas premissas interessantes, como, por exemplo, ele expressamente veda a realização de revistas íntimas e mulheres. Nossa jurisprudência tende a aceitar a revista impessoal nas bolsas. Agora, a revista de apalpar vocês é absolutamente vedada pelo nosso ordenamento. A mulher não deve submeter a nenhum tipo de revista íntima, viola a dignidade da pessoa humana. O mesmo dispositivo 373A, ele veda a contratação mediante exame admissional de gestação ou de esterilização. Tá? Posso, ao contratar uma mulher, fazer um exame para ver se ela está grávida? Não pode. Tá? E se ela estiver grávida, azar seu, ela já entra com garantia de emprego. Gravidez não é doença e você não pode mandar embora uma grávida. Mas eu não tenho como me proteger, eu não quero contratar uma grávida. Não tem, nesse sentido, não tem como se proteger. Tá? Então, você não pode realizar exame admissional sobre o estado gestacional da mulher. Também está no artigo 373A. Tá? Mas o que nós temos, professor? Fiquem atentos, senhores, ao 384. O que diz o 384? Se uma mulher precisar fazer horas extras, ela consegue, ela é capaz? Claro, professor, nós somos capazes de trabalho extraordinário, assim como os homens. Também concordo. Só que o artigo 384 traz uma peculiaridade. Se uma mulher tiver que fazer hora extra, você tem que dar 15 minutos para repousar antes de começar a fazer hora extra. Terminou a jornada dela às 17 horas. Você quer que ela faça horas extras, ela vai dar uma descansada até 17h15. Só lá, às 17h15, que ela vai começar. Entre o término da jornada ordinária e o início da jornada extraordinária, a mulher tem direito a um repouso de 15 minutos. Tá? Mas só se aplica à mulher, sim, está dentro do capítulo Proteção ao Trabalho da Mulher. Se aplica à mulher e aos menores. Os menores de 18 anos, aí não me importa se é homem ou mulher, também tem direito a esse repouso de 15 minutos. Beleza, professor? Mas o que, em caso de aborto, se uma mulher sofrer uma interrupção de gestação involuntária, claro, porque a voluntária é crime, independente de seu estado médico, a comprovação de que houve, um atestado que houve a interrupção de gestação, dá a ela o direito a 2 semanas em casa. Mesmo que esteja apta ao trabalho, o simples atestado demonstrando a interrupção de gestação permite que a mulher possa repousar por 2 semanas em casa. É o artigo 395 da CLT. Em prova, normalmente, ele vai perguntar qual o período em que a mulher tem para descansar no caso de interrupção de gestação. E aí você tinha que lembrar 2 semanas. Tá? O artigo 396, também é importante, concede à mulher ao direito de 2 intervalos de 30 minutos para amamentar seu filho. Então, a mulher tem direito a 2 intervalos de 30 minutos para amamentar seu filho. Está lá no artigo 396. Até que este complete 6 meses de vida. Depois que a criança completar 6 meses de vida, ela não poderá mais parar o trabalho para amamentar o seu filho. Deverá fazê-lo em outros horários alternativos, não durante o trabalho. Professor, mas se a mulher mora, por exemplo, em uma cidade da região metropolitana, como é que ela vai amamentar o filho de 2, 3 meses? Nesse caso, as empresas com pelo menos 30 mulheres têm que ter creche. Então fiquem atentos. Empresas com pelo menos 30 mulheres têm que ter
creche, mulheres com mais de 16 anos de idade, tá? Tá lá no artigo 389, parágrafo 1º. Artigo 389, parágrafo 1º, prevê que, nesse caso, é necessário que haja uma creche ou a empresa venha subsidiar uma creche nas redondezas para a mulher. Beleza, professor. Mais algum artigo importante de mulher em prova? Sim. O 392 fala da licença maternidade, que vai ser de 120 dias. Lembrando a vocês que no ano de 2008, nós tivemos a edição de uma lei, Lei 11.770 de 2008, chamada Lei Cidadã, concedendo à mulher, além dos 120 dias, mais 2 meses em caso ela venha fazer esse requerimento e o empregador discricionariamente queira autorizar. Tá? A concessão desses mais 2 meses de licença maternidade é uma escolha da empresa. Caso a empresa venha conceder isso, vai pagar esses 2 meses do bolso dela. Porque os 4 primeiros meses a empresa não paga do bolso dela? Não. Os 4 meses iniciais, aquilo é um benefício concedido pela Previdência. Licença maternidade, ela não é salário, não é paga pelo empregador, é um benefício. Já os 2 meses a mais, aí o empregador vai ter que pagar do bolso dele. Muito raro ver isso na prática, mas é possível, tá? E a nossa licença maternidade de 120 dias, ela também é estendida para a mãe adotante ou aquela que obter guarda judicial. Está no artigo 392A, tá? A licença maternidade ela vai ser estendida para a mãe adotante ou aquela que obter a guarda judicial, tá? O artigo 392 também traz uma coisa interessante, em que a mulher pode faltar até 6 consultas por ano para a realização de exames. Perceba que nesse caso ela não está faltando porque está doente. Ela está faltando, ela está bem para ir realizar um exame. E ela pode faltar até 6 vezes para a realização desse exame. Não há nada a que possamos fazer com relação a isso. São faltas justificadas. Tá. Professor, existe limite de peso para que a mulher possa tracionar, suportar no dia a dia de um contrato de trabalho? Sim. O artigo 390 da CLT determina que o empregador pode exigir da mulher a tração máxima de 20 quilos de trabalho contínuo. Então, se eu tenho uma mulher trabalhando comigo, até 20 quilos eu posso exigir dela. Mais que 20 quilos contínuo eu não posso, a não ser em trabalhos eventuais que ela pode carregar 5 quilos a mais. Então, o artigo 390 prevê que a mulher está limitada à tração de, no máximo, 20 quilos de trabalho contínuo e, episodicamente, mais 5 quilos acrescidos aí, 25 quilos intermitentes eventuais. Contínuos, 20 quilos. O empregador não pode exigir que a mulher seja tracionada mais que isso. Mas o próprio artigo 390, em seu parágrafo único, prevê que, se for carrinho de mão ou vagonete de trilho, aí não tem limite. Parece uma brincadeira, né? Exigimos que a mulher venha tracionar 20 quilos de trabalho contínuo e a brincadeira parece mais irônica ainda quando ele fala carrinho de mão e sem limite. Mas está na letra da lei, está lá no artigo 390 da CLT, tá? Dentre esses, senhores, qualquer dos artigos aqui citados podem ser cobrados em prova. Nós chamamos a atenção daqueles que são os mais importantes. O 373, o A, né? O 384, o 390, o 389, parágrafo 1º, o 396, o 395, são os artigos que mais nos chamam a atenção, porque são rotineiramente cobrados em prova. Mas como estamos tratando de um tema bem curto, proteção ao trabalho da mulher tem praticamente aí 2 folhinhas no seu vadimeco, é muito importante que você possa ler os artigos todos, porque daí salvar uma questão em prova. E pessoal, uma questãozinha pode fazer diferença. Então, para essa prova, você tem que aparar todo o conteúdo programático, porque uma questão pode mudar o destino dessa prova. Ela tem um peso como qualquer outra. Se cair proteção ao trabalho da mulher, eu quero que você acerte, ok? Nesse primeiro bloco aí, falamos sobre 2 temas importantes, aviso prévio, proteção ao trabalho da mulher.
Vou começar com os senhores no próximo bloco sobre proteção ao trabalho do menor. Depois passar para aprendiz, falar alguns empregados especiais. Clica lá, pessoal, bloco 2.